Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Joaquim diz não acreditar que o pesadelo acabou. Edissa confirma, dizendo que Deus é justo. Ebed celebra com eles. A rainha entrega uma joia especial ao filho, pedindo que ele faça agora o que ela deveria ter permitido antes. Joaquim agradece e pede Edissa em casamento. Ela aceita e os dois se beijam. Shag comenta com Arioque que está feliz pela família de Urzabun. Arioque pergunta quando ela vai procurar o filho, e ela promete que será amanhã. Larsa conversa com Zabaia, e Arioque observa, desconfiado. Shag pergunta o motivo e ele diz esperar que não haja nada errado, mas precisa ir. Shag deseja que a deusa o traga de volta. Darice oferece água e comenta que achou Shag e o eunuco íntimos. Shag diz que leu a sorte dele quando jovem e por isso ele a respeita. Elas veem Absalom calado e bebendo. Shag percebe que ele não gostou de vê-la de volta e decide se recolher. Lia comenta que apesar de tudo, o fim foi bom. Daniel diz que o chefe da guarda aceitou a decisão de Evil, mas Abednego lembra que ele ficou furioso. Naomi diz que temeu que ele quisesse punir Ravina. Todos concordam que Nebuzaradã é cruel e despreza Evil, talvez até queira o trono. Daniel alerta que além dele, Beroso também é perigoso. Todos concordam, é hora de união para proteger Evil Merodach. Shamiran diz a Evil que apesar do primeiro dia difícil, ele foi bem. Evil agradece o apoio da mãe e reconhece os ensinamentos da família. Shamiran reforça que o reino vem antes de tudo, até da dor. Evil lamenta não ter chorado a morte do pai, mas diz que o mundo lembrará de Nabucodonosor. Shamiran deseja que o reinado do filho seja tão próspero quanto o do pai. Nebuzaradã, furioso, diz que Nabucodonosor deve estar envergonhado no além. Samu tenta acalmá-lo, mas ele explode, chamando Evil de incompetente e exigindo vingança. Quer o apoio do exército e dos sacerdotes, planeja matar Evil e culpar o lobo de Judá, para assim tomar o trono. Samu promete que logo os traidores cairão e que o trono será dele. Joana comemora com Asher estarem juntos com a família. Ele fala em casar logo, mas ela ainda teme Nebuzaradã. Pede que ele esqueça a vingança. Asher diz que não pode esquecer o que houve com os pais e com Benjamim. Joana pede que ele se lembre dos ensinamentos deles. Asher quer justiça, mas Joana o adverte, agir como o inimigo o tornará igual a ele. Diz que ele só será livre e feliz ao se curar da dor. Eles se abraçam. Ilana pede a Dana seu véu. Dana, triste, sai, e Ravina vai atrás dela. Ravina encontra Dana abatida e pergunta o que houve. Ela, chorando, diz que está tudo bem, mas ele insiste, dizendo saber que é sobre Levi. Dana revela que o noivado acabou, que ele foi embora como todos os outros. Ravina se surpreende, pois achava que Levi estava decidido. Quando menciona Absalom, Dana diz que não adianta, talvez seja vontade de Deus. Ravina tenta confortá-la, dizendo que ela é linda, talentosa e ainda encontrará alguém que a faça feliz. Débora pergunta o que houve, e Ravina responde que o casamento foi cancelado e Levi partiu. Enquanto aguardam Fassur para o jantar, o sobrinho elogia Malca, e Zelfa comenta com Zaque que ela seria uma boa mãe. Ele responde friamente. Zelfa o provoca, dizendo que ele entende muito bem o que é pior, ser fria ou manipuladora. Elga pergunta por Absalom. Isaac diz que ele teve pesadelos e está mal. Elga reclama, mas Zaque diz que ela deveria se importar mais com o filho. Ela responde que precisa pensar em si, já que ninguém mais o faz. Rabissares e sua esposa chegam, deixando Elga ansiosa. Dana, desesperada, chora sozinha na rua, caminha até a beira do canal e olha para o céu, em angústia. Zaque comenta que Evil Merodach é bem diferente do pai. Rabissares diz que até Nabucodonosor havia mudado muito no fim, mas ainda assim a diferença entre eles é grande. Ele menciona que Nebuzaradã está furioso e cogita eliminar o novo rei, o que considera perigoso. Zaque alerta que nem deveriam comentar isso. Rabissares muda de assunto e pergunta sobre os negócios. Tamir diz que estão vendendo, mas perderam todos os lingotes levados por Larsa, após desentendimentos com o feitor. Manu convida Malca para visitá-la no palácio. Nicolau, com fome, quer comer na cozinha, mas Elga não deixa. Quando Fassur chega, Elga diz que estava preocupada. Dana caminha abatida perto do canal. Absalom fica observando, desesperado. Dana escorrega e cai no rio. Absalom pula atrás dela. Fassur afirma que vencerá a eleição e que a prisão de Ravina o fortaleceu. Zelfa lembra que Ravina foi inocentado. Ele retruca que mesmo assim o estrago está feito. Zelfa pergunta o que ele faria se Joaquim o procurasse. Fassur diz que nunca agiria como Ravina, que caiu por seus próprios erros.
Malca e Zelfa defendem Ravina, mas Fassur insiste que ele não é o que parece, e que toda aquela casa esconde segredos. Olha para Zack e diz que ele se livrou de um casamento sombrio. Zack reage e o manda não falar mal de Joanna. Helga concorda com Fassur, chamando Joanna de desonrada. Zelfa diz que foi corajosa por recusar um casamento forçado. Zack estranha o comentário. Helga tenta acalmar os ânimos, pois a noite é importante. Fassur então tenta fazer o pedido, mas os netos de Helga pegam algo de Fassur. Helga grita desesperada, os filhos riem e Fassur, confuso, pergunta para Uziel qual é a graça. Absalom tira Dana desacordada do rio, chamando por ela em desespero. Quando ela desperta, pergunta o que aconteceu. Absalom diz que ela caiu e quase se afogou. Dana, chorando, agradece por estar viva. Ele pergunta se Levi foi embora. Ela responde que sim, e culpa Absalom, dizendo que ele afastou todos os pretendentes e tirou dela a chance de ser feliz. Absalom declara que sempre a amou. Dana pede que ele a deixe em paz e sai, deixando-o pensativo. Fassur pede a mão de Helga diante dos filhos. Todos ficam em silêncio. Tamir e Samir questionam a pressa, mas Helga insiste que já esperou demais e até fez um bolo para a rainha do céu. Fassur se espanta e Zelfa ironiza o escândalo dele. Zack libera o casamento dizendo que a vida é deles. Rabissares deseja felicidades ao casal. Helga cobra os filhos que parabenizam. Fassur, impassível, é questionado por Helga se está feliz. Ele responde, por que não? Zack cobra Zelfa por falar demais. Ela diz que ele não precisa fingir com ela e revela saber da chantagem contra Joanna. Zack justifica dizendo que fez por amor. Zelfa diz que aquilo não é amor e o alerta sobre o caminho que está trilhando. Malca chega e pergunta se pode ajudar. Zack desconversa e diz que vai dormir. Lia diz que Nabucodonosor foi usado por Deus e pergunta se o mesmo acontecerá com Evil. Daniel responde que ainda é cedo, apesar do bom coração de Evil. Lia relembra que Daniel virou governador ao interpretar o sonho do rei. Ele explica que o sonho falava da queda de reinos e da soberania de Deus. Lia pergunta se ele registrou tudo. Daniel diz que sim, exceto sobre ela e as crianças, que são bênçãos pessoais. Ela sonha com pessoas lendo seus escritos no futuro. Daniel diz que o mais importante é viver a palavra. Lia ouve o coração dele e eles se beijam. Amitis chora sem parar, dizendo que não sabe como seguir sem Nabucodonosor. Ele surge e diz que tudo passa, até a dor, que um dia vira saudade serena. Ela afirma que seu amor por ele jamais acabará, que a ausência dói demais. Confessa que pensou em morrer para seguir com ele, atravessar juntos o além. Nabucodonosor pede que não diga isso, pois Evil ainda precisa muito dela. Diz que ela deve ser forte pelo filho, pelo reino e por tudo que viveram. Eles se beijam com emoção antes dele desaparecer, deixando-a reflexiva. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se gostou, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado!